Mon Calamari, também conhecidos como Mon Cala ou Mon Calamarianos, uma espécie subaquática e anfíbia nativa do planeta Mon Cala. Apesar de serem a espécie nativa do mundo oceânico, os Mon Cala dividiram o planeta com os Quarren, que durante muitos séculos foram seus rivais e ao mesmo tempo aspirantes a aliados. Os Mon Calamari eram uma das espécies mais comuns da galáxia, conhecidos por serem grandes trabalhadores, engenheiros principalmente de naves e hábeis guerreiros. Hoje vamos falar sobre a espécie dos Mon Calamari. O planeta Mon Cala, que também podia ser conhecido como Dak, foi um planeta oceânico de um sistema binário dos territórios da orla exterior, próximo à fronteira da galáxia. Mundo que compartilhou duas espécies sencientes, os Mon Calamari e os Quarren, ambos povos industriosos de cidades submersas, provedores de grandes estaleiros e poderosas naves espaciais. Governado por uma monarquia Mon Calamari, que veio a se tornar um dos principais motivos para a desavença das espécies. Os Quarren viviam pedindo o fim da monarquia para que um líder Quarren fosse eleito. Mon Cala desempenhou um papel vital para a galáxia através de suas naves e guerreiros, mas principalmente durante a Guerra Civil, onde permitiu que a rebelião igualasse as naves de sua frota com a frota do Império. No entanto, o planeta pagou um alto preço por ajudar a rebelião após um bombardeio imperial, levando a população a apoiar uma política de isolacionismo para evitar que algo parecido acontecesse outra vez. Embora novamente o mundo tornasse a apoiar a resistência contra a Primeira Ordem mais tarde. Os Mon Calamari, originários dos oceanos de Mon Cala, eram uma espécie anfíbia que tinha a preferência de permanecerem submersos, apesar de facilmente socializar fora d'água. Até onde se sabe, desde o início de sua civilização, os Mon Cala e os Quarren mantiveram uma difícil coexistência. Dizia-se que na antiguidade, antes de ser um completo oceano, Mon Cala sofria com severas secas, restando para os Mon Calamari alguns leitos marinhos expostos. Uma lenda conta que um jovem rapaz decidiu se aventurar numa grande fossa desconhecida de um desses leitos e acabou despertando uma criatura gigante semelhante a uma lula. Ela o matou e fez com que todo o chão da cidade tremesse antes de retornar ao seu sono. Essa história se espalhou pelo planeta, servindo como uma advertência para que ninguém se aventurasse nessas fossas. Nas eras da Alta República até as Guerras Clônicas, tanto os reis Mon Cala quanto boa parte do Senado da República, incluindo os chanceleres, desejavam unir os Mon Calamari com os Quarren para que vivessem em harmonia, mas sempre sem sucesso. Um plano dos separatistas para tomar o planeta de forma que não fosse contestada pela República teve como início o assassinato do atual rei Yos Collina. Isso fez com que os Quarren rejeitassem que seu filho Lishar assumisse o trono, que a monarquia fosse absolvida e elegessem um primeiro líder Quarren. Enquanto os Mon Cala eram assistidos pela República durante as negociações, os Quarren, liderados por Nossorri, eram influenciados pelo conselheiro separatista Riff Thompson a atacar os Mon Cala e tomar o governo à força. Uma batalha entre os Mon Cala, a República e os Gungan contra os Quarren e os separatistas tomou conta do planeta até que os Quarren percebessem que estavam sendo usados pelos separatistas. Quando dominassem o governo de Mon Cala, os separatistas tomariam o mundo das mãos dos Quarren, escravizando toda a população e tendo em suas mãos alguns dos estaleiros e guerreiros mais poderosos da galáxia. Nossorri, arrependido pela união com os separatistas, aguardou o momento da execução do príncipe Lishar, condenado à morte por Thompson, para salvá-lo e demonstrar seu apoio e união aos Mon Calamari. Foi quando todo o povo de Mon Cala, os Jedi, a República e os Gungans se uniram para expulsar os separatistas do mundo. Com o fim da guerra, Lishar foi coroado rei e, com o aval dos Quarren, finalmente iniciando a primeira era de paz entre as duas espécies.
Com a ascensão do Império, Mon Cala foi ocupada pelo novo governo que escravizou a população após a descoberta de que o mundo abrigava Jedi remanescentes. Como resposta, seus líderes do alto escalão apoiaram a Aliança para a Restauração da República, se tornando um dos mundos mais importantes para a causa, oferecendo suas poderosas naves, principalmente as naves Mon Calamari. Naves que estiveram nos momentos mais cruciais para o fim do Império, que foram nas batalhas de Endor, participando da destruição da Estrela da Morte, e em Jakku, onde o fim definitivo do Império foi decretado. Como consequência por ter auxiliado a rebelião, os remanescentes do Império bombardearam o planeta Mon Cala por ordens da almirante Reyes Lowan, embora os bombardeios tivessem outro motivo. Isso fez o povo de Mon Cala prezar por uma política de isolacionismo como proteção e prevenção para que não acontecesse algo semelhante outra vez. Com isso, anos de paz se seguiram até a eclosão de um novo conflito entre a Primeira Ordem e a emergente Resistência. A Primeira Ordem chegou ao mundo querendo formalizar uma aliança e, apesar de conseguir, eles traíram o governo local e assumiram o controle do mundo. Logo após a Batalha de Crait, a General Leia Organa guiou os remanescentes da Resistência até Mon Cala para pedir ajuda e recrutar os nativos para a causa. Apesar do rei da época, Ek-Shar, inicialmente relutar em ajudar, ele concordou em fornecer os poderosos cruzadores Mon Calamari para a Resistência, auxiliando na reconstrução quase total da frota. Os Mon Calamari eram uma espécie bípede e anfíbia com cabeças altas, redondas e largas, palmas das mãos grandes e olhos esbugalhados como óculos em lados opostos da cabeça. Apesar das mãos contarem com 5 dedos, eles eram interligados por membranas interdigitais. Na palma da mão, apresentavam 3 orifícios semelhantes a ventosas e a ponta dos dedos eram semelhantes a garras. Seus pés também tinham formato de nadadeiras, diferente de outras espécies como os nautolanos e os gungas, os transformando em excelentes nadadores e mergulhadores, mas apesar disso eles podiam facilmente calçar botas de pés humanoides. Os Mon Calamares nativos das regiões polares mais frias do mundo apresentavam uma coloração mais clara de pele se comparado aos nativos das zonas tropicais. Cores como azul claro, branco e cinza mesclados com outras cores como laranja e vermelho escuro, enquanto os indivíduos mais afastados contavam com as cores mais quentes como vermelho, laranja e amarelo. Longos períodos sem contato com a água fazia com que os Mon Calamari tivessem ressecamento e descamação da pele, resultando em sangramentos dolorosos que podiam até serem utilizados como forma de tortura. Como uma resposta biológica à seca acontecida no mundo séculos no passado, os Mon Calamari podiam liberar uma carapaça de hibernação, o fazendo entrar em um estado de bioestase enquanto aguardava pelo fim da seca. Tanto os machos quanto as fêmeas da espécie contavam com o chamado barbilhão, que ficava no queixo. Esses barbilhões tinham como função indicar a idade e detectar mudanças na pressão da água. Apenas um barbilhão no queixo indicava que o Mon Calamari era jovem e iria ganhar mais conforme envelhecia. Como forma de reprodução, a espécie podia ter vários filhotes e nasciam em ninhada. O início da vida de um Mon Calamari era conhecido como dias de desova. Apesar de basicamente todos nascerem normalmente, era comum um ou outro morrer conforme o tempo inicial passava, fazendo com que a espécie sentisse as perdas com menos intensidade. Alerta de proximidade! Nos descobriram. Isso é impossível. Os Mon Calamari desenvolveram uma cultura bastante avançada e civilizada desde arte, música, literatura e ciência, demonstrando uma criatividade superada por poucos na galáxia. A literatura Mon Calamariana retratava as estrelas como ilhas em um oceano galáctico, mostrando o desejo apaixonado de explorar o espaço e descobrir outras civilizações, explicando a necessidade das naves e estaleiros.
Moncalamarianos eram gentis, calmos, criativos, determinados, dedicados, equilibrados, concentrados e capazes de conter reações emocionais diante de inúmeras situações. Eles costumavam buscar e demonstrar que os sonhadores e pensadores eram capazes de ousar e bravurar quando necessário. Isso significava que muitas vezes pensavam nas necessidades da sociedade e acreditavam em praticar o bem comum a ponto de colocá-lo acima do bem individual. Os Mon Calamari desenvolveram a reputação como alguns dos projetistas de naves espaciais mais habilidosos da galáxia. Em parte, isso deve-se ao fato de enxergarem tudo como obra de arte e não como ferramentas. A espécie foi reconhecida por muito tempo por suas habilidades organizacionais e analíticas, características que os tornavam estrategistas brilhantes. O idioma nativo foi compartilhado com os Quarren, apesar da espécie adotar o galáctico básico como língua comum. Apesar da monarquia, os Mon Cala utilizaram uma forma de governo representativo altamente eficiente, semelhante ao Senado da República. Eles não confiavam em contrabandista e desconfiavam de tudo que tivesse relação. Essa face da espécie virou parte de sua cultura, gerando certa tensão nos primeiros dias da nova república. Uma de suas crenças culturais é que a verdadeira essência do caráter de uma pessoa podia ser expressada através do olhar. Verá algumas cores agradáveis, ouvirá um leve zumbido e experimentará uma grande sensação de alívio em pouco tempo. Vai apagar a minha mente. Absolutamente não. Este não é o Império, filho. E esses foram os principais fatos da espécie Mon Calamari, os criativos fabricantes de naves espaciais. Comenta aí pra gente, os Mon Cala são sua espécie preferida da saga? E comenta também qual próxima espécie você quer ver aqui no canal. E não se esqueça de acessar o link na descrição para ver a nossa playlist com outros vídeos sobre espécies. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.